devendo pra muita gente, né, rapaziada? Isso não é segredo pra ninguém, de fato, até pros próprios jogadores. O São Paulo deve, provavelmente pra comissão técnica também deve ter salários atrasados, né? Mas o São Paulo também é credor de muita gente pelo mundo, tá? O Sport Recife, por exemplo, está devendo o São Paulo pela compra de Thiago Couto, revelado nas categorias de base do Tricolor, que já tinha sido emprestado pro Sport também, pro Vitória e pá, agora tava no Sport, né, rapaziada? E o Sport, a dívida é em relação à segunda parte do contrato de compra do goleiro, né? O Sport já tinha comprado 50% dos direitos econômicos do atleta, né? E por essa porcentagem o São Paulo pediu R$1.800.000, valor parcelado em 3 vezes. Agora o clube pernambucano foi obrigado a comprar ali mais 15% dos direitos econômicos do atleta. Para isso, terá de pagar mais R$700.000 para o clube do Morumbi. E é justamente essa a dívida que está em aberto, né? Até o momento dessa gravação, tô gravando aqui no dia 25 de janeiro de 2026, 10h30 da noite, não temos ali uma informação, uma definição sobre quando será pago essa dívida aí do Sport para o São Paulo, tá? Como foi uma transação nacional, não cabe recurso para, por exemplo, dar um transfer ban. Transfer ban é só para transações internacionais, tá? Vamos ver, o São Paulo vai ficar aí, é igual o Botafogo, que nunca paga o São Paulo, então vai demorar muito ainda, né? Bom, ontem na final da Copinha, rapaziada, tivemos mais um jogador, é impressionante, no ano passado, contra o Corinthians, o Hugo Leonardo se lesionou gravemente, né? Até perdeu a temporada completa 2025 por conta da lesão, tá voltando agora, e ontem foi a vez do Paulinho se lesionar, né? E ele preocupa bastante, ele saiu com dores no joelho. Hoje o atacante deve realizar exames médicos aí para saber a gravidade da lesão. Vale ressaltar que o Pacaembu é grama sintética, né? Então, mais um jogador sendo vítima do pasto do sintético. Eu não sei por que a Federação Paulista ainda coloca no Pacaembu sendo que é sintético, e tem muitos problemas a nova arena do Pacaembu, muitos problemas mesmo foram relatados, né? Me jogar no sintético pra molecada que vinha jogando frequentemente no gramado natural, jogar no sintético não tem o menor cabimento, até porque a gente viu no jogo ontem, rapaziada, a molecada escorregando pra caramba e impacta diretamente no futebol. Com certeza a lesão do Hugo, a lesão do Paulinho foi por conta do sintético, eu não tenho a menor dúvida disso, eu não sou médico, mas fica claro isso, rapaziada. O clube do Morumbi adota cautela, mas trabalha com o otimismo ali de que o problema não deve ser muito grave. Paulinho já está praticamente integrado ao elenco principal, já alguns jogos vem sendo relacionado, inclusive esse ano ele estoura o limite de idade para ficar no sub-20 e consequentemente já estará no time principal, né? É uma grande esperança para o futuro do clube, tomara que não seja nada grave com ele não, né? O Paulinho terminou a copinha com 6 gols, artilheiro da equipe na competição. O Crespo vai promover alguns jogadores da base, né? O Paulinho está entre eles, também ali o Isaac deve ser promovido, o Matheus Ferreira também deve ser promovido. Muito pouco se fala sobre o Jordan, mas eu promoveria o Jordan, acho muito bom jogador, ali pra meiuca do São Paulo, acho que cairia como a luva, ele é muito bom marcador, sai muito bem pro jogo também, é um jogador muito versátil no meio de campo, eu acho que cairia como uma luva no time de Hernan Crespo, muito bom jogador esse Jordan, né? Pedro Ferreira também deve ser promovido, já vinha sendo relacionado, deu um lindo passe pro gol do Calera, inclusive contra a Portuguesa, então a molecada de Cotia vai ser muito importante pro clube do Morumbi nessa temporada, que vai ser de pouquíssimos reforços, até aqui chegou apenas o Carlos Coronel, o Danielzinho e o Dória. E a transferência de Alisson para o Corinthians está travada neste momento. O rival tem tudo apalavrado com o tricolor do Morumbi para contratar o meio-campista, tá? Só não tem dinheiro mesmo para pagar, né? Eles não têm os R$1 milhão para pagamento à vista, por isso um negócio travou, até porque o São Paulo tem uma cláusula ali uma cláusula anti-calote, né, para brecar o acordo. A Rimacis, novo presidente do São Paulo, falou sobre a ida de Alisson para o Corinthians, ele confirmou a situação, né, e disse em entrevista o seguinte, abre aspas, eles nos pagando R$1 milhão, né, R$1 milhão pelo empréstimo e 500 mil lá na frente, acho que em outubro ou novembro, ele vai fazer essa temporada no Corinthians. Enquanto não houver esse pagamento, ele é jogador do São Paulo. Por enquanto, não tá nada fechado. Amanhã vamos ver se cai esse dinheiro na conta, fecha aspas. Cara, é muito engraçado você ouvir o Arrimacis, velho. O cara é muito engraçado. Apesar das limitações dele, rapaziada, o Arrimacis, ele se mostra muito transparente, né? Mostra muita vontade de ajudar o clube. Tem as suas limitações ali e tal, né? Bem fraquinho e tal, mas da idade e tal, mais tranquilão, e em poucos dias de mandato, ele já teve mais transparência do que o blogueirinho em todo o seu mandato e remandato e golpe atrás de golpe, né? O Arrimacis tá muito melhor que o blogueirinho já.
O Maciz, inclusive, disse mais sobre o acordo com o Corinthians, abre aspas. Foi uma negociação muito boa para o São Paulo, vai ser um empréstimo por um ano, de R$1,5 milhão, se ele atingir 25 partidas, inclusive jogando até meio tempo, vão ter que pagar mais 250 mil euros, se o Corinthians quiser utilizar o contra o São Paulo, vai ter que pagar mais R$2 milhões, ele é muito amigo do Dorival, e não quer mais jogar no São Paulo, fecha aspas, disse aí o Ari Maciz, né? Muitos torcedores do São Paulo, por conta disso, de ele querer jogar, não querer mais jogar no São Paulo e ir para o rival, para o Corinthians, já consideram o Alisson um novo Judas, a exemplo do Caio Paulista, que não ficou no São Paulo, né, e foi para o Palmeiras. Os dois, eles acabaram ali, de fato, rasgando a história que construíram, o título da Copa do Brasil jogado no lixo, né? Eles jogaram tudo isso no lixo e foram para o rival. O Caio Paulista já foi pro Palmeiras, não deu certo lá, e o Alisson indo pro Corinthians. Qual que é a chance disso dar certo? Bem difícil, né, rapaziada? Mas enfim, você acha que o Alisson, essa atitude do Alisson já pode ser comparada ao do Caio Paulista? Você acha que o Alisson é o novo Judas do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E tem que mandar esse Rui Costa também. E aí, galera, Harry Maxis tem um boi na linha, hein? Tem um boi na linha em volta do Rafinha. Rafinha que já tava, né, como o nosso reforço, né? É um cara que vem pra ser um gerentão, né? Um manager, né? Um manager de futebol muito bacana, adoro. E pelo que eu vi, é unânime. Todo São Paulino quer o Rafinha lá dentro de São Paulo, né? Ajudando a cuidar do futebol de São Paulo. O Harry Massis já falou que o Rafinha vai ajudar muito o São Paulo, que o Rafinha vai mudar o São Paulo. Só que o Rafinha, momentos depois, numa transmissão, falou: não, pera. Já falei, acho que ele não podia falar também, não sei. Ele falou assim, não, pera, já falei com o presidente, já falei com todo mundo, já falei com muitos ali, mas calma, eu não assinei nada ainda. Meu contrato é com a Globo aqui, não assinei nada. Então, mas muito provavelmente, pelo que nós estamos vendo, o Rafinha será esse gerente esportivo, esse manager, né? Esse cara de futebol também no São Paulo ali pra ajudar ali dentro, no vestiário, com o técnico, os jogadores, pra dar esse aporte aí. Um cara que é da nossa extrema confiança e que nós estamos também colocando muita esperança no bom trabalho dele, pelo que ele conhece de futebol e pela personalidade dele. Rafinha agregou demais, o Rafinha nem estava jogando tão bem, claro que quando ele conseguia fazer alguns jogos ele estava muito limitado fisicamente, mas ele tecnicamente, quando ele conseguia, ele era muito bom. Só que o extracampo dele ajudava demais nas dicas, nas instruções, nas motivações. Então acredito que seja por isso que nós estamos tão felizes com essa situação do Rafinha. E galera, a cereja do bolo, Marcos Braz, simplesmente inacreditável. Te digo que história é essa? Conta tudo, não me esconda nada. Galera, não tem nada oficial, não tem nenhuma proposta oficial pelo Marcos Braz do São Paulo. Estou vendo muita fake news na internet em volta disso, infelizmente, mas tem uma fumaça pro Marcos Braz ser, né, o executivo, diretor de futebol. É o cargo de diretor. Mas não tem esse cargo no São Paulo. É o executivo de futebol, é um diretor de futebol e pra mim um dos melhores do futebol brasileiro. Tem uma fumaça, uma ideia pro Marcos Braz ser diretor de futebol de São Paulo, ainda nada oficial, infelizmente. Vamos torcer muito para que isso aconteça. Eu já falava, engraçado, né? Ele tava no Flamengo, pra mim ele não sairia do Flamengo, saiu, foi pro Remo e agora ele não é mais do Remo. Galera, pra mim esse daí, acho que é o nome que eu mais queria como diretor de futebol do São Paulo. Diretor não, o cara à frente do São Paulo, de futebol do São Paulo. Porque aí você não precisa ter presidente, você pode ter o Harry Massis, qualquer presidente, deixa o futebol na mão desse Marcos Braz. Porque eu falei muito aqui. Falei, você vê o Braz no Flamengo e você vê o Belmonte, parece que eles têm profissões completamente diferentes. O Braz tava lá, vinha falar o tempo inteiro, o cara tá pra assumir a responsabilidade, liga pra jogador e traz. Quando o Braz fala com o jogador já... É uma coisa assim espetacular. Esse cara, ele viria. Vocês imaginem o Braz e o Rafinha no São Paulo, nos bastidores ali. Eu acho, assim, simplesmente espetacular. São tantas coisas. Nós tivemos a saída do Júlio Casares, do Belmonte, do Schwartzman aí, do Márcio Carlo Magno, Dedé,
Tivemos umas saídas que a gente achava que não iam sair da forma que saíram, e ainda bem que saíram. Aí agora, outra coisa que era completamente impossível, ver o Marcos Braz no São Paulo, pode acontecer. Pode acontecer, o São Paulo ainda não fez nada oficial e tem muita conversa fake, mas a torcida já tá se mobilizando demais. E sim, eu confirmo aqui pra vocês, seria um dos melhores investimentos, seria uma das melhores coisas o São Paulo conseguir trazer o Marcos Braz pra cuidar do futebol. Eu acompanhei muito de perto, infelizmente acompanhei no Flamengo, né? Eu acompanhei muito de perto o trabalho desse cara no Flamengo. Esse cara não é brincadeira, é espetacular. Tem pulso firme, não se esconde. Contrata jogador, ele não é que ele contrata, não é essa babaquice de pagar pra Juan Tressoldi, de tentar trazer Juan Tressoldi, trazer Ferrarese, não que eu ache o Ferrarese ruim. Ele liga e ele traz os jogadores, ele sabe como fazer futebol, diferente de tudo que nós vimos nesses últimos anos do São Paulo em relação à gestão, em relação a futebol. Então, pra mim, seria uma história assim simplesmente maravilhosa. E agora eu acredito sim que o Marcos Braz ainda não tem nada oficial, não tem informação de proposta, nem de conversa. Não tem nada. Mas eu acredito sim que um cara desse nível possa vir com os acontecimentos que nós estamos vindo recente. E Harry, não para não. Já manda esse Rui Costa pro lugar dele, que eu não vou ser mal educado aqui, mas que o lugar dele significa muito longe do São Paulo. Então, galera, finalmente nós podemos ter esperanças mediante tanta coisa ruim que está acontecendo no São Paulo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre volto a dizer. Notícias do São Paulo, Maciço prepara mais uma demissão importante. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Vou te contar também a semana decisiva e importante de jogos que o São Paulo terá. E 2 jogadores com sondagens. Existe uma possibilidade de saída, outro, o São Paulo está barrando a possibilidade de deixar o tricolor paulista. Bora trazer as informações, só antes, lembrando, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal e ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores, são muita informação, inclusive o nosso grupo do WhatsApp, lá no grupão que as coisas acontecem. A gente vai dar uma reformulada nos membros para trazer ainda benefícios ainda mais claros para vocês. E hoje vai ter uma informação importante lá, que eu sempre deixo as informações importantes lá para os membros do canal, algumas não dá para trazer a público, né? Alguma apuração e tudo, por exemplo, eu trouxe bastidores explosivos sobre o Alisson. A galera ficou pé da vida com o Alisson lá, porque eu contei alguns bastidores que são bem peculiares, para não se dizer outra coisa. Mas bora lá, roda a vinheta. Semana importante de jogos do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, nesta semana, começa a sua preparação nesta segunda-feira. Na terça-feira também faz o treino derradeiro e preparatório para o confronto contra o Flamengo. Na quarta-feira, o jogo que vai acontecer no estádio do Morumbi. Até existe uma expectativa de um bom público, mesmo com o horário ruim. E aí o São Paulo vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo. E, internamente, esse jogo é visto como uma oportunidade de dar uma abafada nos últimos resultados, né? Eu sei que internamente há um respeito muito grande pelo Flamengo, porque hoje o futebol brasileiro é a maior potência. Mas eles entendem que é crucial e dá um ar de grandeza de você conseguir vencer o melhor time do país hoje, mesmo atuando em casa, para você conseguir sair dessa situação também no Campeonato Paulista. Esse jogo contra o Flamengo é visto como chave. E até pelo que eu pude entender de algumas questões, o Crespo deve dar um time, uma mesclada, um time, podemos dizer, misto, para não falar outra coisa, sabe? Talvez um Rafael, Cedric pode voltar na lateral, você pode ter uma dupla de zaga reformada, né, com o Tolói e Sabino, por exemplo. Enfim, ele vai dar uma repaginada nesse time aí para tentar manter o lado físico, mas manter também a competitividade. No final de semana, no sábado, também no estádio do Morumbi, então 2 jogos dessa semana no estádio do Morumbi, o São Paulo vai pegar o Santos. E aí esse jogo internamente é visto como uma final. Converso com algumas pessoas ali importantes do São Paulo, eles entendem que o Flamengo, eles até vão entender não conseguir os 3 pontos, mas contra o Santos em casa no sábado, com essa situação que o São Paulo tá no Paulista, internamente é visto como obrigação esse resultado positivo contra o Santos. E aí, na outra quarta-feira também de noite, ali às 8 horas, o São Paulo enfrenta novamente o Santos já pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo fora de casa, esse jogo ainda tá longe, então as pessoas ainda não estão comentando tanto. Mas mais essa semana, Flamengo, esses 2 jogos em casa, internamente é visto como dessa forma. Cara, se você consegue 3 pontos na estreia do Brasileiro, você consegue 3 resultados positivos, o resultado positivo contra o Santos, contra o Flamengo você já garante 3 pontos, já dá um ar assim de, poxa, venci o melhor time, o time que tá ganhando tudo, que tá aí sendo concorrente ao título, ganhei desse cara, pô, maneiro. E ainda no final de semana ganha do Santos, eu já mando essa crise pra lá, porque com 7 pontos, faltando 2 jogos, a depender da combinação de resultados, pode até dar uma tranquilizada visando o rebaixamento. Então você dá uma respira, pode até aspirar e brigar por uma vaga para a próxima fase, e aí fica com essa semana mais tranquila para poder ter continuidade no trabalho na próxima semana. Então essa semana é crucial para a tranquilidade do trabalho do técnico Hernan Crespo. Como é que tá a sua expectativa para esses 2 jogos? Você acha que o São Paulo vai conseguir um resultado positivo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? O São Paulo recusará uma proposta do Isaac. Vai vir da França essa proposta. Vamos contar alguns bastidores importantes. Primeiro,
dar os créditos da informação do interesse que veio da Isabela Gianola lá do lance. Ela trouxe essa informação, a gente tem vasculhado isso e ela deu essa informação antes da copinha. E a gente tem apurado, tem conversado com as pessoas para entender. O interessado é o Strasbourg, o mesmo time da França que levou o Ângelo, que contratou o Ângelo, que é parceiro do Chelsea. O Strasbourg enviou, o que eu tenho de informação, teve um representante do Strasbourg na final da copinha para ver o Isaac. E eles estão interessados na contratação e há uma sinalização. A sinalização é basicamente o Strasbourg falando pro staff, ó, avisa lá o São Paulo que a gente está acenando uma proposta de 3 milhões de euros, para ver como essa informação cai lá no clube. Quando a gente fala sinalização, é mais ou menos uma preparação da proposta para entender se tem jogo, para entender se tem negócio. E aí, com essa sinalização, o staff leva para o São Paulo. Do que eu soube, São Paulo não vai aceitar essa proposta. Eles entendem que o Isaac está valorizado, que não é o momento de você vendê-lo por esse valor, que pode dar frutos lá na frente. Ele tem sondagens também de outras equipes através do seu staff. O staff também confirma o interesse do Strasbourg, mas o São Paulo não pretende fazer negócio nesses moldes. Há um entendimento de que o Isaac está bem valorizado no mercado. Ele está em alta, é um jogador jovem, com histórico de seleção brasileira. Ele também deve subir. Aqui o problema é que o São Paulo tem 6 zagueiros agora, mas o São Paulo está pensando e cogitando liberar um dos zagueiros assim que chegar uma proposta para dar sequência para o Isaac. O Crespo gosta bastante do Isaac também. Então é mais ou menos nesse cenário. O São Paulo, se chegar essa proposta de 3 milhões de euros, o São Paulo vai recusar. O São Paulo entende que dá para ganhar mais. Até uma aspa que foi emitida no meio dessas conversas, a gente liberou o Rodriguinho pelo mesmo valor, só que ele já estava praticamente certo para sair. A gente ia perdê-lo de graça e para não perdê-lo de graça a gente vendeu por 3 milhões de euros. Agora um cara que é nosso, que tem contrato, a gente tem um percentual que está valorizado e já vender por 3 milhões de euros, mesmo sendo um meia para um zagueiro, o Isaac é mais novo, está em evidência, enfim. Então não faz nenhum sentido o São Paulo querer liberar o atleta por 3 milhões de euros. Se fosse em outros tempos, né, não tão distante, acho que essa venda poderia até acontecer. E tá vendo como o mercado tá vendo o São Paulo? O Isaac, gol na final, destaque, talvez o melhor zagueiro da Copinha, um prospecto grande no futebol europeu. Aí o futebol europeu olha para o São Paulo e fala, esse aí, 3 milhões de euros. Olha a imagem que o São Paulo tem no mercado hoje. Inacreditável, né? Mas você acha que é a melhor decisão? Você acha que o Isaac vai dar bons frutos no elenco profissional do São Paulo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Antes da gente continuar com as duas informações, fique no vídeo porque eu vou te contar detalhes da demissão, da nova demissão do Macis. O nosso querido senhor Miyagi, aí, como tem sido apelidado pela torcida, tá trabalhando firme e tá demitindo uma galera. E te trazer também um atacante do São Paulo que tem sondagens do futebol europeu formado. Gonzalo Tapia tem sondagens do futebol europeu e a gente vai trazer alguns detalhes importantes sobre isso. E até conversando com uma pessoa, só antes de trazer detalhes dessas sondagens, essa pessoa do São Paulo com quem eu conversei, porque eu fui perguntar sobre o Tapia, né, no jogo, como ele reagiu depois, como é que o clube vê ele hoje, depois, porque das críticas do Tapia, e pra mim, eu critiquei o Tapia porque é inadmissível ele ter perdido aquele gol. Mas aí, conversando com essa pessoa importante do São Paulo, foi me dito que o Tapia ele tem sondagens do futebol europeu. Óbvio, né? A gente tá falando de centros menores, não são as principais equipes, mas e aí os elementos que fazem o São Paulo ter apostado no Tapia, ter envolvido ele no negócio com o Galopo e ter colocado o contrato até 2029. O São Paulo já soube, através do staff e do mercado, que o Tapia está valorizado. O Tapia ele é destaque na seleção chilena, tem 23 anos só, e por mais que a gente tenha as nossas considerações, o mercado olha com o Tapia com um olhar positivo. 23 anos, forte, brigador, pode jogar em mais de uma função no ataque, de seleção, então é um ativo importante. Então aí o São Paulo pensou, cara, eu tô perdendo dinheiro com o Galopo, mas eu posso ganhar com o Tapia lá na frente. É por isso esse contrato longo e por isso que o São Paulo quis envolver o Tapia nessas tratativas. E aí essa pessoa me fala, e tá vendo? A gente tá recebendo, é contato, o staff dele tá trabalhando lá, e é bem possível que no meio do ano, me falou até que para essa janela de transferências eles acham difícil de acontecer algo, mas que pro meio do ano, quando a janela europeia é mais forte e tudo, pode pintar uma proposta pro Gonzalo Tapia, vai depender de como ele vai estar até lá, a valorização dele, tudo. É um atacante, então o atacante acaba valendo mais, mas o Tapia tem sondagens aí do futebol europeu. Até aí, já conversando com as pessoas do Tapia, ele teve uma sondagem recente de um clube belga, e aí não quiseram me falar os detalhes desse clube. Teve um clube da segunda divisão da Inglaterra, um clube da Série A italiana e um clube alemão. São esses quatro centros ali que fizeram sondagens recentes para saber mais detalhes do Tapia, para entender melhores condições ali em um primeiro momento. Ainda não evoluíram para uma proposta oficial, mas é um jogador que está valorizado no mercado. Então pode ser que no meio do ano pinte aí alguma coisa para o Tapia, e aí lógico, vai depender ali do São Paulo, do Macis, do Rui Costa, deles entenderem se vai valer a pena ou não esse tipo de negociação. Por quanto você venderia o Tapia, hein? Cara, o São Paulo vendendo bem, mais que tem as condições do Tapia, cara, eu acho que a gente consegue uns 6, 7 milhões de euros no Tapia, hein, meu? Acho que a gente consegue, de verdade. 23 anos, seleção chilena, tudo depende de como você vende, meu irmão. A gente já vendeu o Douglas pro Barcelona, mó grana. É tudo da forma que você se vende. Tudo é imagem. Então, se o Macis, em um curto período, conseguir tirar qualquer coisa que passa lá no São Paulo leva, a gente consegue barganhar legal. A gente faz um DVD bonitinho, manda para os clubes europeus e tá tudo certo. Você gosta do Gonzalo Tapia? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Macis deve demitir Milton Cruz ainda nesta semana. O Alan Barcelos, ele deve receber uma semaninha de férias, né?
Foi uma semana, 10 dias que ele iria receber, mas pelo que eu pude conversar previamente, ele deve receber 7 dias ali no máximo, que ele tá muito empolgado com essa nova função e tava até querendo abrir mão de férias, mas ele já tem algo agendado com a família. Então ele vai voltar, qual que é a cidade? Ele é Curitiba, ele vai pra família dele lá, eu não lembro se é Curitiba, mas é lá pro sul, Ele vai ficar uns dias lá com a família e depois já vai começar a ser reintegrado ao elenco profissional. E aí ele vai fazer parte, ele vai sair do sub-20, vai pro elenco profissional, ele vai fazer ali, ele vai fazer parte da comissão técnica fixa. Isso é um plano do Macis para que num futuro não muito distante, o Alan Barcelos ele já possa se tornar técnico do profissional. E aí, para isso acontecer, olha, cortes. E aí, Milton Cruz deve ser desligado do São Paulo. Milton Cruz era o grande aliado e parceiro do Muricy Ramalho. Dizem, e aí não há comprovação porque eu perguntei e me responderam, essa pessoa me respondeu que ele não tem nada a ver com isso, que é amigo, mas ele só pode dar pitaco, ele não pode contratar. Mas dizem que o Muricy que trouxe de volta o Milton Cruz, que os dois são parceiros de longa data. Só que a Macis entende que o Milton Cruz, ele, pelo que eu pude conversar com as pessoas, o Milton Cruz ele vai ficar ali. O Milton Cruz, ele conhece os caras, ele é do dia a dia, ele tem experiência, só que eles entendem que é o momento de trazer o novo, de trazer alguém com novas ideias, com ideias que são mais atuais, talvez, de alguém com sangue novo, de alguém querendo também subir de cargo, né? Porque o Milton Cruz, talvez, ele esteja muito confortável nessa situação, só que o Alan Barcelos não, ele quer mais. Então, sabe aquela troca de um funcionário antigo para um funcionário novo que tá aí no mercado, estudou mais recentemente, que tá ali, não que o Milton Cruz não estude, mas vocês entendem a analogia? Então é mais ou menos nisso que o Macis está pensando. Gonzalo Tapia tem sondagens do futebol europeu e a gente vai trazer alguns detalhes importantes sobre isso. E até conversando com uma pessoa, só antes de trazer detalhes dessas sondagens, essa pessoa do São Paulo com que eu conversei, porque eu fui perguntar sobre o Tapia, né, no jogo, como ele reagiu depois, como é que o clube vê ele hoje, depois, porque das críticas do Tapia, e pra mim, eu critiquei o Tapia porque é inadmissível ele ter perdido aquele gol. Mas aí, conversando com essa pessoa importante do São Paulo, foi me dito que o Tapia ele tem sondagens do futebol europeu. Óbvio, né? A gente tá falando de centros menores, não são as principais equipes, mas e aí os elementos que fazem o São Paulo ter apostado no Tapia, ter envolvido ele no negócio com o Galo e ter colocado o contrato até 2029. O São Paulo já soube, através do staff e do mercado, que o Tapia está valorizado. O Tapia ele é destaque na seleção chilena, tem 23 anos só, e por mais que a gente tenha as nossas considerações, o mercado olha com o Tapia com um olhar positivo. 23 anos, forte, brigador, pode jogar em mais de uma função no ataque, de seleção, então é um ativo importante. Então aí o São Paulo pensou, cara, eu tô perdendo dinheiro com o Galo, mas eu posso ganhar com o Tapia lá na frente. É por isso esse contrato longo e por isso que o São Paulo quis envolver o Tapia nessas tratativas. Ao menos nas categorias de base, o São Paulo vem se reforçando com tranquilidade até. Luiz Fernando está encaminhado para reforçar o tricolor nessa temporada. O atacante de apenas 18 anos encantou observadores do clube do Morumbi. Ele pertence ao Ibrachina, né, time sensação da Copinha deste ano, que tirou Internacional, tirou Atlético Mineiro, tirou Palmeiras, mas quando pegou o São Paulo, aí tomou taca, né? O Luiz Fernando, inclusive, marcou um único gol aí do Ibrachina na partida lá no Morumbi, tá, rapaziada? Apesar de estar encaminhado, o acordo ainda não foi fechado oficialmente, tanto que o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo e dar o chapéu pela contratação do atacante. O São Paulo tem um documento pronto ali pela contratação de Luiz Fernando, tá? Esse documento ainda não foi registrado na Federação Paulista de Futebol, por isso não teve ainda a contratação oficializada. Seria um contrato por empréstimo de 1 ano com prioridade na compra. O acordo entre São Paulo e Ibrachina foi fechado antes mesmo da Copinha, então o São Paulo tá bem tranquilo quanto a isso, ou seja, apesar do rival, do Corinthians no caso, né, estar tentando contratar, tentando atravessar, dar o chapéu, não vai conseguir. O São Paulo tá bem tranquilo quanto a isso. O Luiz Fernando é ponta direita, canhotinho, se não tiver enganado, salvo engano ele é canhoto, né, não sei, não lembro, mas eu acho que ele é canhoto. Vem para o Sub-20, né, para comprar o elenco Sub-20. O Corinthians só vai conseguir contratar o jogador caso o São Paulo não exerça o documento que já está assinado, que só falta ser oficializado, e nos próximos dias São Paulo deve oficializar sim o acordo e a contratação de Luiz Fernando, atacante de destaque do Ibrachina da Moca, né, aqui de São Paulo. Falando em Corinthians e São Paulo se acertaram já pela transferência de Alisson, contudo, a negociação ainda não foi oficializada até o momento. O São Paulo colocou inclusive no contrato, rapaziada, ali de empréstimo, uma cláusula anti-calote. Essa cláusula trava a operação caso o tricolor não receba o valor combinado de entrada, né? Não existe um prazo pré-estipulado para que o Corinthians acerte ali o valor do pagamento.
algo que também pode fazer com que o São Paulo trave as negociações e aí a negociação comece a se arrastar ainda mais do que já está se arrastando, tanto que o Alisson perdeu os últimos 4 jogos no São Paulo por conta dessa negociação. Bom, a operação começa com o pagamento de R$1,5 milhão pelo empréstimo do jogador, uma entrada de R$1 milhão à vista e os R$500 mil parcelados a partir do segundo semestre deste ano. A saída do Alisson, rapaziada, pode render aos cofres do tricolor do Morumbi cerca de R$20 milhões, né? Lembrando que a opção de compra está fixada em R$15 milhões. Aí tem bônus ali por meta, se o Alisson fizer 45 minutos em 25 jogos, aí o São Paulo vai embolsar mais R$1,5 milhão, R$2 milhões mais ou menos. Tem a multa de R$2 milhões para o Alisson atuar contra o São Paulo durante o período de empréstimo, né? Então é algo assim realmente que pode render uma boa grana ao tricolor. O maior problema hoje, rapaziada, é que o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians não tem os R$1 milhão para pagar à vista pelo empréstimo. Com isso, segue ali a cláusula anti-calote, travando a negociação, entendeu? O Corinthians quer muito pagar, aceitou a conta, porque isso foi uma contraproposta colocada pelo São Paulo. O Corinthians aceitou essa contraproposta, só que o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians gastou todos os recursos que tinha para quitar as pendências com o elenco, e esses R$1 milhão que era para ser pago à vista, o Corinthians não tem para pagar, e aí a negociação segue travada. Talvez tenhamos um desdobramento nos próximos dias, essa semana ainda, mas por enquanto, por conta disso e por conta da cláusula anti-calote, o Corinthians não conseguiu oficializar a contratação de Alisson, que já está fechado, só resta mesmo o pagamento. O Alisson não vai jogar mais pelo São Paulo, tem contrato até 2027, mas não joga mais com a camisa tricolor, se bem que ele poderia ser importante aí contra o Flamengo, né, pro São Paulo poupar jogadores, mas enfim. E tá viralizando desde ontem um vídeo do clube social do São Paulo, né, uma confusão insana entre torcedores do São Paulo com o corintiano de dentro do clube, né, torcedor do time rival. Não é novidade no São Paulo, no clube social do São Paulo. O problema é que o São Paulo perdeu ontem, né, pro Palmeiras, e o cara tava no clube justamente na pós-derrota e tal. A confusão então começou, o bicho pegou no clube e muita gente está tratando isso como uma grande descoberta. Nossa, descobriram um infiltrado no clube do São Paulo, um corintiano. Gente, isso não é descoberta porcaria nenhuma. Isso é muito comum no São Paulo há muitos anos. E é comum em vários outros clubes associativos do futebol brasileiro. No clube existe algumas regras, né? No São Paulo, lá no clube tem um estatuto, tem algumas regras a serem seguidas, né, rapaziada? Do que pode fazer, do que não pode, do que pode usar, do que não pode. Dizem até que você não pode usar camisas em tom de verde e tal, não pode, e tem que evitar o preto também, que remete também ao Corinthians, o verde ao Palmeiras. Mas o torcedor do Corinthians, rapaziada, estava lá no clube social e estava justamente com a capinha do celular do Corinthians, do Rodrigo Garro. Aí pediu também para ser esculachado, né? Enfim, isso não é novidade coisíssima nenhuma, né? Existem sócios, torcedores de outros clubes, não só do Corinthians, mas também do Palmeiras, do Santos. São pessoas milionárias ali, ricas, que moram na Zona Sul. Tem também conselheiros santistas, flamenguistas, vascaínos, de todos os outros, de vários clubes ali, conselheiros de fato. O ex-diretor do Social, rapaziada, que foi mandado embora agora, ele era santista. Pelo amor de Deus, cara, isso é muito comum. Lembrando que os associados, né, os sócios, elegem os conselheiros e os conselheiros elegem o presidente, né? Então, pra você ver, o São Paulo está sendo tomado por torcedores rivais. Torcedores rivais tomam as decisões que era para os 20 milhões de torcedores tomar. O São Paulo está sendo... está tendo seu futuro definido, decidido por torcedores rivais. O que você acha que tá, sabe, porcaria toda aí no São Paulo? Pelo amor de Deus, cara. Isso só vai mudar quando houver uma invasão da torcida são paulina, a torcida que conduz, e tirar todo mundo, rapaziada, na pancada. Eu sou anti-violência, tá? Mas, pô, parece que é a única solução, porque não tem como, cara. Bom, e uma notícia dada por nós aqui em dezembro foi confirmada ontem pelo All Sport. O São Paulo encaminhou a renovação de contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube. O novo vínculo com o clube do Morumbi, né, será válido até o final de 2032, bem longo inclusive. Contudo, esse novo contrato ele precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo do clube. As conversas elas foram congeladas, rapaziada, após o processo de saída de Júlio Casares, impeachment, depois renúncia, etc. E o novo presidente, Arri Maci Júnior, promete levar o contrato para a votação no Conselho em breve, tá?
Mas antes disso, ele vai contratar uma empresa para fazer uma auditoria no contrato antes de levar ao conselho, né? Para ver se tá tudo bonitinho, né? Se não tem nenhuma, né, anomalia e tal. Hoje, na entrevista pós-copinha, o Arri disse que vai ter uma conversa com a New Balance na quarta-feira agora dessa semana para tentar avançar ainda mais, etc, tá? Lembrando que o atual vínculo com a fornecedora é até o final deste ano. A New Balance está muito feliz com a entrega dos produtos, né? Tá feliz com a parceria, por isso que quer renovar. O novo contrato é muito, mas muito melhor do que o atual, então vai ter repasses maiores, o tricolor terá direito a luvas pela assinatura, vai ter valores mínimos garantidos que são melhores do que do acordo anterior, e em breve teremos anúncio oficial aí do acordo.